Fala, meus amigos, aqui Selmo Camargo, mais uma vez do canal do Poderoso Vozão. Sejam todos muito bem-vindos. Olha só, o presidente do Ceará deu uma entrevista ao Cearácast, podcast da Rádio Verdes Mares, e falou sobre SAF. Falou o ponto de vista dele sobre SAF, falou de saneamento financeiro do clube. Vamos assistir a entrevista dele e depois a gente volta com a análise dela. Eu recentemente recebi também um banco que me procurou com o interesse de liderar esse processo. Eu acho, tá? Minha opinião, eu acho que não é o momento para o Ceará, tá? Digamos assim, entrar nesse assunto no sentido de evolução, mas eu até falei isso para o Dr. Barreto, que é o presidente do conselho, que acharia interessante a gente marcar uma reunião de conselho para começar a explicar para os conselheiros o que realmente significa uma SAF, tá? Porque eu acho que o caminho do futebol vai ser esse. Tem muito dinheiro, o mercado é muito líquido e o futebol se profissionalizou muito, tanto é que grandes players do mundo do mercado financeiro estão interessados em entrar dentro dos clubes, porque veem que hoje o futebol é profissionalizado e o futebol dá um resultado. Então eu acho que a gente poderia estar conversando, mostrando isso para os conselheiros, para entender, para ter um entendimento do que funciona uma SAF. E aí depois, futuramente, eu acho que o time voltando para uma Série A, o valuation do clube passa a ser outro. Tá? Então você vende, você passa a ter um modelo de valor diferente, né? Então eu penso desse lado, tá? Até porque o Ceará hoje é um clube que tem um equilíbrio financeiro nas suas contas, tem um passivo relativamente baixo em relação aos clubes do futebol brasileiro. Muita gente tem criticado a minha postura em relação à diretoria do Ceará. Muita gente tem falado que eu critico bastante a diretoria do Ceará. Muita gente tem falado que eu não apoio o time do Ceará. Mas os meus comentários são tecidos não em cima de achismos, não em cima de pesquisa, mas em cima de fatos, de dados, de realidade. Uma coisa que eu procuro ser é muito justo nos meus comentários, para não cometer nenhum tipo de injustiça com ninguém. Não é do meu perfil, eu não faço questão nenhuma de ser um radical da mídia alternativa do Ceará Esporte Clube. Mas a gente tem que pontuar as coisas de forma que a nossa verdade, o que eu acho que é verdade para mim, eu consiga passar para vocês, se vocês consigam analisar, se você se encaixa no meu perfil, se você se encaixa no meu pensamento, se você pensa parecido comigo sobre determinados tipos de assuntos. E isso é realmente o que a internet permite. Divergir, mas respeitar, ou às vezes concordar com o que você está pensando, o que você está falando, você expressa a sua confiança no conteúdo que a pessoa faz. Em relação ao presidente do Ceará, gente, eu tenho criticado algumas posturas, principalmente a que envolve o lado financeiro do clube. Mais uma vez ele fala que o Ceará é um time saneado financeiramente. Era a mesma coisa que dizia o ex-presidente Robson de Castro. Mas foi atrasando salários a partir de agosto do ano passado que o Ceará caiu para a segunda divisão. E eles não diziam isso para ninguém. E a torcida não sabia como estava acontecendo aquilo, com um time que era pintado aos quatro cantos, o time saneado, que se tornaria a maior potência do futebol do Nordeste. É a mesma coisa que acontece hoje. Eu cobro do Ceará hoje transparência. É o time divulgar quanto ganhou por mês, quanto entrou de receita, quanto saiu de despesa, quanto o time tem de reserva. Gente, isso é transparência. Será que eu estou errado de cobrar isso? Sejam sinceros, será que eu estou errado? E ele é contador, trabalha na empresa de contabilidade, ele faz gestão financeira. Será que ele acha que é errado divulgar o que é feito com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, o dinheiro seu sócio torcedor? Não seria mais interessante você saber que aquele dinheiro que você paga ao time, o que está sendo feito com ele? Porque onde você bota o seu dinheiro,
é comum e é legal que você tenha satisfações de quem usa esse dinheiro em quê, para fazer o quê, né? Mas o Ceará não faz isso. Então, enquanto o Ceará não tiver essa postura de divulgar balanço mensal, de o torcedor acompanhar, é tão fácil fazer isso, gente. É tão fácil fazer isso. Eu vou sempre ter essa crítica pontual em relação ao presidente. Outra coisa que eu tenho que pontuar. Ele precisa contratar. Ele precisa contratar. Ele precisa dizer a que veio. Eu vejo o Ceará em passos lentos. Eu não vejo o Ceará falar de contratação nenhuma. Eu não vejo especulação nenhuma. As que tem são os próprios canais alternativos ou a mídia tradicional que traz, mas ninguém do Ceará fala nada com ninguém. Talvez isso seja uma estratégia positiva, porque quantas e quantas vezes se divulgou, né? E o outro time vem e rouba o jogador, leva o jogador para outra agremiação. Talvez seja isso. Espero eu que seja isso que está acontecendo. Mas o Ceará já tem encaminhamentos com alguns jogadores para agora, na janela do meio do ano, fazer a contratação deles, principalmente laterais. Mas eu queria ver do presidente dizer assim, olha, nós estamos atentos. A janela que vai aparecer, vamos contratar laterais, pelo menos das posições em que ele precisa, ou que ele quer reforçar o time do Ceará. Em relação à SAF, eu já fiz um vídeo, tem um vídeo aqui no canal, que a gente já fala sobre isso. Gente, é inevitável se tornar SAF aqui no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo. Onde o futebol tem dinheiro, vai ser inevitável. Os times não conseguem fazer o mesmo nível de competição de quem está com muito dinheiro no bolso, gente. Isso é fato. Isso é fato. E ele tem razão quando ele disse que o momento não é o momento para a SAF. Realmente não é o momento para a SAF. Não é o momento para a SAF. Eu fosse presidente do Ceará, eu procuraria subir para a primeira divisão. Eu procuraria fazer um campeonato bom na primeira divisão, sem SAF, pegando a Sul-Americana ou até brigando mesmo por um Libertadores, embora acho muito difícil. E aí, no segundo ano de manutenção na Série A, eu procuraria uma SAF. Por quê? Porque realmente o time vai estar mais valorizado, o time vai estar no outro patamar. Agora, é como se a moeda tivesse baixa para nós. Há uma desvalorização, o time está na Série B. Então, é recolocar o Ceará da Série A, capitalizar o time e aí deixar ele no ponto de ser realmente contratado, né? Com alguma empresa, com alguns grupos de investidores para fazer uma SAF do Ceará. O modelo de SAF aí se discute no momento da contratação. Eu acho que existem vários modelos que são bem interessantes e o Ceará poderia aderir a um deles. Principalmente para ser competitivo nas competições que vai disputar. Para ser competitivo numa Copa do Brasil, numa Copa do Nordeste, no próprio Campeonato Brasileiro, para brigar por Libertadores, tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. Nesse negócio de que o meu time é saneado e ele vai permanecer, nós vamos contratar. Não, isso não existe. Todo time grande do mundo hoje tem investimento. É assim com o Paris Saint-Germain, é assim com o Real Madrid. Não ia ser diferente com o Ceará, de forma nenhuma. Por que seria diferente? Em relação ao jogo com o CRB, nós temos os retornos de quem estava fora do jogo, suspenso por cartões amarelos, e eu acho que também quem vem de recuperação clínica. No caso, Barcelos, Richardson, no caso do Kaique, eles estavam suspensos e estão à disposição. Você mexeria no time? Eu, sinceramente, eu faria alguma mudança no time, sim. Faria alguma mudança no time, na zaga. Eu colocaria o Léo Santos com o Pânio Sá e manteria o David Ricardo na lateral esquerda. O meio de campo, eu manteria Zé Ricardo e Arthur Rezende. A bola que esses caras jogaram em Goiânia não está no gibi. Jogaram muito bem. Boa saída de bola, sabe? Ou eu faria uma alteração bem interessante. Eu manteria Arthur Rezende, Zé Ricardo, Chay e eu colocaria o Guilherme Castilho na meia, fazendo um terceiro volante, mas o terceiro volante mais adiantado. Eric e VG. Eu escalaria o Ceará dessa forma. Porque é um jogo, gente, muito importante. Se você olhar para a tabela, o Ceará está a 1 ponto do G4. E há uma parada depois desse jogo. São 14 dias. Se o Ceará consegue ir para essa parada dentro do G4, a gente está no lugar certo, na hora certa, e o Barroca vai ter 2 semanas ininterruptas para treinar esse time.
Então tem tudo para fazer o quê? Dar padrão de jogo, que é o que a gente tanto cobra. Se a gente for olhar só para os resultados do Ceará, muita gente vai estar satisfeito. Embora eu não esteja satisfeito, porque o time não está no G4, ou seja, não está fazendo o dever de casa. Mas está perto. Mas estar perto não é estar onde deve estar. Concordam comigo? Ele poderia dizer assim, eu estou fazendo o dever de casa se estivesse dentro do G4. Mas tem tudo para entrar no G4, tem tudo para se manter. Agora, o que a torcida quer é um equilíbrio. Entrega de resultado e padrão de jogo. Qualquer treinador passa por isso. Ninguém consegue ser campeão de campeonato nenhum. Ninguém consegue vida longa em time nenhum sem um time ter resultado e padrão de jogo. É muito simples também isso que eu estou falando. Então é esperar que esses 14 dias o Ceará tenha paz, o Ceará consiga se preparar para a janela que vai chegar, né? E, principalmente, o treinador encontre aquela equipe ideal e consiga dar um padrão de jogo a ela, porque é muito importante para o restante do campeonato. No mais, é brigar pelo G4, é entrar nesse G4 e passar esses 14 dias em paz, a torcida, né, tranquila, que vai dar tudo certo. Gente, a gente se vê por aí no próximo vídeo. Deus abençoe todos vocês. Até lá.